A bagunça digital está atrapalhando a sua produtividade ou sugando a sua produtividade? Como organizar a sua vida online? O excesso de redes sociais é a ilusão da necessidade. Muitas pessoas hoje em dia, acumulam diversas contas em diversas redes sociais sem uma certa necessidade, sem um certo propósito. Acumula contas em todas as redes sociais possíveis: Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest, YouTube, Snapchat e muitas outras. Mas será que isso tudo é preciso mesmo? Se a pessoa não é uma figura pública, por que ter essa quantidade de redes sociais? E até mesmo quem é uma figura pública, às vezes nem tem tantas redes sociais como uma pessoa comum tem, como nós, A pessoa nem usa, profissionalmente. Então, se você é uma pessoa, vamos supor, supondo aqui que você trabalha de CLT, mas que você não tem o seu próprio negócio, você não tem aquela mentalidade de ter o seu próprio negócio. Então, para que você vai ter conectividade em todas as redes sociais, sendo que não tem precisão disso? Você vai conseguir conciliar o seu trabalho com você manter essas redes sociais em atualização constantemente, frequentemente. Não precisa ser todos os dias, mas você vai ter uma frequência nessas redes sociais? Ou essas redes sociais serão só aplicativos que estarão acumulando espaço na memória do seu celular, na memória do seu dispositivo aí. Muitas das vezes, as pessoas mantêm as redes sociais por costume mesmo, por dizer que tem, por medo de ficar de fora, das fofocas, de fora de alguma curtida, ou também às vezes a pessoa usa as redes sociais para ostentar quando ela conquista algo, Cada rede social ativa suga tempo, energia e, acima de tudo, ela suga, a atenção. Então você demanda muito, quando você está numa rede social, ela demanda muito você ter, aquela atividade em prestar atenção nas notificações, em ficar rolando ali feeds infinitos, sem um propósito, sem uma... Como é que eu vou dizer para você? Às vezes você olha uma notícia muito boa ali no feed, vamos supor que a pessoa está anunciando um planejamento estratégico da sua rotina. Você olha, lê todas as informações, mas você não adquire aquilo. Então, para que você quer uma rede social, sendo que você não usa ela para se auto-evoluir, para se auto-elevar? Então, assim, às vezes, as redes sociais, ela tem sim muito conteúdo, ela é uma coisa que você pode usar ao seu favor, ao seu crescimento, mas você não usa, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas, elas precisam se questionar o porquê aquilo está ali, O como foi parar ali, ela já sabe, mas o porquê. Qual é o motivo daquela rede estar ali, Então, assim, é irrelevante você ter algo que você não usa ou algo que não vai te trazer retorno nenhum. Isso tudo afeta a sua produtividade e clareza mental. Então, às vezes, você tem um objetivo muito claro. Durante muitos anos, você teve aquele objetivo bem claro. Porém, conforme você foi abrangindo a sua conectividade nas redes sociais, foi diversificando, acabou que você perdeu um pouco o foco. O seu foco não é mais completamente aquele objetivo em si, mas sim você ficar se comparando com pessoas que tiveram, no início o mesmo objetivo que você, alcançaram e que aprimoraram aquele objetivo, Quantas redes sociais você já tem? Eu, atualmente, só tenho o Facebook, o Instagram e o TikTok. Mas eu deixei um vídeo aqui no feed aqui no YouTube. O próximo vídeo eu vou deixar sobre a decisão que eu tomei a respeito das redes sociais, tá? Vocês vão saber quais são as redes sociais agora que eu estarei ativa. Porque com tanto estudo que eu tô tendo, eu resolvi mudar um pouco a minha rota de vida.
faça a pergunta também para si. Se essa rede social não te traz valor, por que você precisa mantê-la ali, né? Para as pessoas saberem da sua vida ou para você saber da vida das pessoas. Então, assim, evolua. Se aprimore, né? Obtenha conhecimento através de outros métodos. As redes sociais, se você só usa ela para rolar feed, então ela não presta. Procure algo que te dê foco, né? O YouTube foi algo que me trouxe muito foco. Eu vou falar para vocês, não é querendo elogiar o YouTube, né? Mas nesses últimos 3 meses foi uma rede social, né? Uma plataforma que me trouxe muito foco. Eu nem posso julgar ele como rede social. Para mim, o YouTube nem é uma rede social. Qual é o impacto da bagunça digital na sua vida financeira? A respeito dos e-mails e desorganização financeira, né? Agora vamos conectar o digital ao financeiro, tá? Porque tudo nessa vida é conectado. O e-mail, que às vezes deveria ser uma ferramenta de comunicação e organização, presta atenção, muitas vezes se torna um caos absoluto. Por quê? A caixa de entrada do seu e-mail você nem olha. Aquela caixa de entrada ela vive cheia, entendeu? De mensagens não lidas, de boletos perdidos, de cobranças ignoradas, né? Porque apesar de você não usar com constância, porque você não tem um negócio, as empresas em todo o Brasil, acho que em todo o mundo, usam e-mail, né? Então a gente tem que prestar atenção muito nisso. Não é porque você não usa que as pessoas não usam. Tudo hoje em dia é e-mail. Para você criar uma conta na rede social, você tem que ter um e-mail, né? Para você criar uma conta no WhatsApp, você tem que ter um e-mail. Se você for registrar alguma coisa até presencialmente, as pessoas pedem e-mail. Assim, às vezes você vai fazer vamos supor, abrir uma conta, a atendente te pergunta, qual o seu e-mail para a caixa de entrada? Tudo usa e-mail. Você vive o e-mail. Então, assim, volta a dar mais um pouco de foco pro e-mail, tá? O spam e programadas e propagandas, né? O seu spam ele vive cheio de promoções, né, que incentivam compras desnecessárias. Às vezes a pessoa não olha a caixa de entrada, mas faz questão e dá prioridade de olhar o spam. E o spam faz parte do e-mail. Se você não sabia, você fica sabendo, tá? Às vezes também, às vezes não, né? Diariamente, a gente recebe e-mails financeiros misturados. Notificações bancárias, né? De algum boleto que venceu do seu cartão. Faturas, né? O e-mail, gente, é usado para tudo. Você recebe boleto por lá, você recebe fatura por lá. Você recebe fatura por lá, você recebe cobrança por lá. E isso tudo fica perdido num lixo digital. Entendeu? E diga, mamãe não pode brincar agora. Então, assim, e isso traz uma consequência, né? Toda ação que a gente faz, ou a gente não fazendo aquela ação, ela traz uma consequência para a vida da gente. E quais são as consequências do impacto da bagunça digital na sua vida financeira? Só um minuto. Então, eu vou falar pra vocês agora, o vídeo curtou, gente, porque eu gravo no CapCut, aí então é só 10 minutos, aí depois eu tenho que voltar e gravar novamente, mas vamos lá. Eu ia falar sobre as consequências, né, que a desordem nas nossas redes sociais nos traz, tá? A gente esquece prazos de pagamentos e a gente acaba pagando juros desnecessários que a gente não precisava pagar se a gente tivesse colocado uma organização no nosso planejamento financeiro. Então, tudo na nossa vida exige organização e planejamento, tá? Você acaba perdendo oportunidades de descontos, porque não viu um e-mail naquele momento, né? E às vezes aquele e-mail era um e-mail importante, né? Era um e-mail que você esperava, mas que por conta da sua desordem, você acabou perdendo em meio à sua bagunça, né? O terceiro tópico, né, das consequências da desordem
o acúmulo de ansiedade por não saber onde estão as informações financeiras essenciais. Então, assim, se você não sabe aonde está o essencial, o mínimo das suas informações financeiras, como é que você vai saber o máximo, né? Como é que você vai saber mais para frente como você estará financeiramente? Então, o e-mail, ele deveria ser o seu centro, tá? De controle financeiro. Mas ele acabou se tornando um depósito de tralhas digital, né? Então, sites que você entra, assinaturas que você faz, né? Cookies dos sites aí que você aceita para eles poderem te enviar e-mails desnecessários, né? São coisas que no primeiro vídeo, eu vou deixar ele aqui no cards para vocês, se quiserem dar uma olhada depois, eu falo muito que eu limpei mais de 28 mil e-mails que eu nem sabia de quando eram aqueles e-mails. E acabou que eu selecionei tudo para limpar, né? E limpei até e-mails meramente muito importantes para mim. Agora eu vou passar para vocês um passo a passo de como vocês podem fazer a execução da limpeza digital, que seja uma limpeza eficiente e que não vai te trazer muita dor de cabeça para você fazer e você desistir no meio do caminho, tá? É um método prático para você ter, né, uma organização, poder começar a ter uma organização na sua vida digital, tá? E uma melhor produtividade e a sua saúde financeira também começar a se desenvolver, tá? O primeiro passo que você vai realizar, você vai fazer uma avaliação inicial. O que é essa avaliação inicial? Você vai abrir o seu e-mail e vai olhar a caixa de entrada, né? Às vezes você comprou um produto digital, né, para poder fazer assinatura. Você vai lá e vai colocar estrelinha nesse produto, tá? Nesse e-mail desse produto, mas não é em todos os e-mails, que às vezes a gente recebe o e-mail do acesso, o e-mail de pagamento, o e-mail de remarketing. Você vai colocar estrelinha só no e-mail que você vai ter o acesso a esse produto. O restante dos e-mails você pode apagar, tá? Porque se você tem o acesso àquele produto, você comprou ele. E você vai ver quantas mensagens você tem não lidas. Porque para você comprar esse produto, você teve que acessar esse e-mail, você teve que abrir ele. O restante dos e-mails você nem abriu porque você já sabia o que era. E você vai ver quantos e-mails foram acumulados. Aí, os e-mails que você vê desnecessários, tem uns que você abre e tem lá, anular inscrição. Aperta lá, anular inscrição, se não for um e-mail de suma importância, e esse e-mail será anulado. A inscrição nesse e-mail será anulada, você não vai receber mais. Você pode excluir, tá? E você vai se perguntar também se você realmente precisa de todas essas redes sociais, né? E das mensagens. Por quê? Às vezes você tem o Facebook, mas você não tem tanta frequência no Facebook igual você tem no Instagram. Então não tem necessidade de você ter o Facebook, pode desinstalar. É uma coisa que vai desocupar um pouco a sua mente. Você vai tirar aquela sobrecarga mental. Você vai se sentir mais leve, entendeu? O segundo passo, você vai deletar o que não serve mais, como eu já disse, e-mails, né? E-mails que você... assinaturas que você fez por fazer, né? E-mails que você recebeu de pagamento, você pode apagar, né? Às vezes a gente coloca também lá no banco para a gente receber a fatura, o extrato mensal do banco. Se você não for usar mais isso, né? Ou você faz um PDF e joga pro Google Drive, ou porque senão, se você não for usar mais mesmo, né? Porque os e-mails os extratos vão vencendo, os anos vão passando, ele não serve mais para nada. Então você pode excluir aquilo. E quando você quiser entrar no seu banco, você pode pedir ali aquele extrato a qualquer momento, entendeu? Então não tem necessidade de você guardar uma coisa que você pode entrar no banco. Dá para parar um pouquinho? Pode entrar no banco e fazer o pedido ali, tá? A respeito das redes sociais, você vai desinstalar e excluir as contas. Você pode desinstalar somente, né, aquele aplicativo, ou também você pode excluir as contas. Outra coisa também que eu fiz foi tirar, né, a notificação por e-mail do Facebook, do Instagram e do YouTube, tá? Eu não recebo mais do YouTube, eu recebo por causa que eu fiz inscrição lá, né? Porém, do Facebook, Instagram, né, essas outras redes sociais, TikTok, eu anulei. Eu não quero que eles me mandem mensagem pelo e-mail. Porque no Facebook, principalmente, se uma pessoa te mandar solicitação, você recebe a solicitação dela no aplicativo e recebe a solicitação dela, a notificação da solicitação dela pelo e-mail também. Então, eu acho isso um pouco desnecessário.
O próximo passo, né, vai ser a organização para o futuro. Você irá fazer uma certa organização para o futuro. Voltando aqui no passo 2, rapidinho. O e-mail, né, você vai deletar e-mails promocionais e e-mails antigos que não têm mais utilidade, como eu já disse. E crie filtros dentro do e-mail para que notificações irrelevantes vão automaticamente para a lixeira. Então tem como você fazer isso, tá? Lá dentro do e-mail. O terceiro passo, como eu disse, né, é a organização para o futuro, para você ter uma melhor organização. Você vai criar pastas e etiquetas lá no seu e-mail. Você pode criar a etiqueta financeira e botar o brasão do S lá, de dinheiro. Aí, nessa pasta, você pode jogar para cair lá nessa pasta, né, boletos, extratos bancários, cobranças, tudo isso, tá? A próxima pasta ou etiqueta que você pode criar é assinaturas. Tem gente que tem assinatura na Netflix, tem gente que tem assinatura na Disney, tem gente que tem assinatura na HBO Max, tem gente que tem assinatura na Google Play. Então você pode colocar essas assinaturas lá. Tem gente que tem assinatura em mentorias, cursos, né? Então você pode colocar todas essas assinaturas para cair lá, né? Como está aqui, para assinaturas de contas de streaming e aplicativos pagos e tantos outros, né? Tudo que for de assinatura você vai colocar lá, tá? Internet e tudo mais. E a última pasta ou etiqueta que você pode criar são uma pasta e etiqueta importante. Lá no e-mail já tem, se você prestar atenção. Então você pode só direcionar os seus e-mails para essa pasta, que são os e-mails que são realmente essenciais. São e-mails que você não pode esquecer de fazer o pagamento, são e-mails que você não pode esquecer de abrir, né, que é uma mentoria que você fez, que você comprou e que você nem olha mais. Então você pode colocar lá nessa parte de importante. Usa o e-mail separado, né, somente para as finanças, que assim você não perde informações financeiras importantes no meio do caos. Então, no meio dessa bagunça que é o seu e-mail pessoal, você pode acabar novamente voltando a procrastinar e perder e entrar novamente no caos da desordem, né? E voltar a esse caos aí digital. E o quarto passo é a revisão semanal. Você vai definir um dia fixo da semana para você fazer limpeza de e-mails e revisar as suas redes sociais, pessoas que você quer continuar mantendo, pessoas que você não quer, porque às vezes quando você faz a limpeza ali, você quer manter algumas pessoas. Mas aí o tempo vai passando, essas pessoas não fazem mais sentido na sua vida, não faz mais sentido na sua caminhada, não faz mais sentido estar nas suas redes sociais, você não quer mais mesmo essa pessoa. E é aquela pessoa que você estava na dúvida, se você tirava, se você deixava e tal. Então você pode fazer, né, definir um dia aí na semana para revisão semanal, tanto do e-mail, tanto das redes sociais. Você pode fazer isso tudo num só dia, ou pode separar um dia só para você revisar os e-mails e um dia só para você revisar as redes sociais, né? Porque às vezes também a gente compra mentoria, o nosso acesso acaba vencendo e aí a gente fica mantendo aquele e-mail lá desnecessariamente, sendo que a gente não pode nem mais acessar. Então você pode fazer isso, tá? Ou você pode botar, eu botei, por exemplo, o meu dia, né, de revisão semanal, todo sábado. Então todo sábado, como eu trabalho de babá em casa mesmo, enquanto ele tá brincando ali, eu tiro aquele tempinho para me fazer uma revisão. Como o meu e-mail já tá bem otimizado, bem essencialista mesmo, então não tem muita coisa para me fazer. Mas quando eu separava vários dias da semana. E essa foi minha dica de hoje, gente. Agora, eu queria saber de vocês, né? Me conta aqui nos comentários. Como está sendo a sua vida digital hoje, né? Ela tá um caos, tá organizada, né? E o seu e-mail, né? Ele tá um caos ou você tá começando a entrar ali naquela vida de organização, né? Tudo sob controle, né? Então vamos ter a ordem na nossa vida, porque a ordem ela nos traz prosperidade, foco, produtividade, né? E se esse vídeo te ajudou, eu peço a sua imensa compreensão, né? Espero que você tenha ficado até o final. Deixe o seu like, já me ajuda muito. Compartilhe esse vídeo com alguém que está se sentindo meio indeciso a respeito de se faz ou se não faz a limpeza digital, né? Se tira esse caos que está dentro da pessoa, né? Desse subconsciente, e se ela realmente abre mão
dessa desorganização, ou se ela continua na desorganização e a sua vida vai continuar sendo procrastinada. E se você quer aprender, né, mais, né, sobre organização, sobre finanças, sobre desenvolvimento pessoal, confere o nosso canal, e eu vou deixar um vídeo, como eu disse, aqui no card, sobre o primeiro vídeo que eu fiz sobre a limpeza digital e qual foi o impacto da limpeza digital na minha vida. E eu espero que esse impacto que eu fiz, que eu descobri para mim, seja um impacto para você também. Tchau e até o próximo vídeo.